sou Andresa Regiane, do segundo período matutino do curso de Direito da Universidade Selma, e nesse presente vídeo iremos dissertar acerca dos efeitos da condenação e da reabilitação criminal, sendo mediado pelo nosso professor de Direito Penal, Paulo Thiago. Para dar início, falaremos a respeito dos efeitos da condenação. O que é a condenação e as suas consequências? A condenação ela é um ato do Poder Judiciário que possui competência para aplicar uma sanção penal ao agente culpável e dito responsável por um fato típico e ilícito, e esse ato de censura ele gera consequências jurídicas que produzem os efeitos penais e extrapenais ao condenado, os quais veremos adiante. Dos efeitos principais da pena estão a aplicação de pena privativa de liberdade, prevista no artigo 33 do Código Penal, consiste na constrição do direito de ir e vir, recolhendo o condenado em estabelecimento prisional, especificando-se nas penas de reclusão, detenção e prisão simples. Temos também a pena restritiva de direitos, que está prevista no artigo 43 do Código Penal, e ela é uma alternativa à prisão. Ao invés de ficarem encarcerados, os condenados eles sofrerão algumas limitações em direitos, como forma de cumprir a pena. Temos aí a pena pecuniária, prevista no artigo 45 e parágrafo 1º do Código Penal, e a medida de segurança aos semi-imputáveis, prevista no artigo 96 do CP. Por fim, falaremos sobre os efeitos secundários penais, que consistem no impedimento ou revogação dos SUSES, que é a suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do Código Penal, na revogação de livramento condicional ou de reabilitação, previsto no artigo 87 do CP, e na reincidência, que é quando o agente ele pratica um crime após ter transitado em julgado, sentença que o condenou por crime anterior, enquanto não houver transcorrido 5 anos do cumprimento ou da extinção da pena. Portanto, de forma a corroborar com o ideal de Luiz Regis Prado sobre os efeitos da condenação, tem-se que estes são todos aqueles que, de forma direta ou indireta, atingem a vida do condenado por sentença penal irrecorrível. Meu nome é Giovana Vitória Escócio, eu sou aluna do curso de Direito da Universidade de Selma, Campus Imperatriz, faço o segundo período no turno matutino e agora eu vou estar discorrendo com vocês a respeito dos efeitos secundários extrapenais. Bom, eles estão dentro dos efeitos da condenação, onde a gente pode ter os efeitos acessórios, indiretos, e eles são encargos que vão além da esfera penal. Eles podem estar dentro do âmbito civil, administrativo, político, trabalhista. E quando a gente fala deles, normalmente vem na nossa cabeça a sanção penal, que é a pena, ou a medida de segurança. E tá certo, eles são consequências jurídicas imediatas de uma sentença penal condenatória, mas apesar de serem as mais conhecidas, elas não são as únicas, porque existem outras medidas extrapenais que decorrem da condenação. Bom, os efeitos secundários extrapenais estão divididos em dois, entre os genéricos e os específicos, isso tudo de acordo com o artigo 91 e o artigo 92 do Código Penal, mas eles também podem estar previstos em leis penais especiais, como é o caso da Lei Maria da Penha, onde prevê que o condenado é obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive no caso da vítima precisar ir ao hospital, fazer algum tipo de exame. E agora eu vou discorrer com vocês a respeito das áreas de cada efeito, onde a gente vai começar pelos efeitos civis, que é previsto no artigo 91, linha 1 do Código Penal, e fala sobre a obrigação de indenizar o dano. Importante a gente ressaltar que, nesse caso, não precisa especialmente ser reconhecido pelo juiz pela sentença condenatória. Essa indenização pode ser tanto ao ofendido quanto ao seu representante legal ou ainda um de seus herdeiros, conforme prevê o artigo 63 do Código Processual Penal. Ainda dentro do Código Processual Penal, no artigo 67 e 68, a gente vai ver que ainda que a sentença seja absolutória do crime, isso não vai impedir a indenização civil. Agora eu vou falar para vocês a respeito dos casos de confisco. Como o nome já diz, autoexplicativo, a gente vai tratar sobre alguns casos de bens, de coisas que são confiscadas. Assim como o item anterior, ele também não precisa ser reconhecido pelo juiz numa sentença condenatória. Ele vai tratar sobre casos de uso, alienação, porte ou detenção. Tudo isso que esteja ligado a ato ilícito, a prática de um ato criminoso. Quando isso acontece, eles podem ser confiscados pela União. Por exemplo, eu tenho um automóvel, uma embarcação, um avião, que eu estou utilizando para meios ilícitos. Então, a União vai lá e confisca, conforme prevê o artigo 119 do Código Processual Penal. E ainda, para embasar o artigo 119, a gente tem o artigo 124 do mesmo Código, onde diz que as coisas confiscadas serão
inutilizadas ou, em alguns casos, vão ser escolhidas no Museu Criminal, se houver interesse da sua conservação. O artigo 91, inciso 5º do Código Penal, diz que quando elas forem confiscadas e não forem utilizadas no museu, serão para coisas que apresentam risco à sociedade, coisas que poderão ajudar a execução de novos crimes, que as pessoas cometam novos crimes. Agora eu vou falar a respeito dos efeitos administrativos. O primeiro caso dos efeitos administrativos são na perda de cargo ou de função pública, conforme prevê o artigo 92, linha 1 do Código Penal. Entram aí também os crimes funcionais próprios e impróprios, previstos nos artigos 312 ao artigo 326 do Código Penal, e também outro caso seria a inabilitação para dirigir veículos, previsto no artigo 92, linha 3 do Código Penal. No artigo 55, 6º da Constituição Federal, também vai falar sobre a perca dos mandatos de deputados ou senadores que sofrerem condenação criminal de sentença transitada em julgado. O inciso 2 da Lei Complementar de número 76, do ano de 2013, vai tratar também sobre a perda de mandato, que vai ser decidido pela Câmara de Deputados ou pelo Senado Federal, que vai decorrer por maioria absoluta, mediante prova apresentada pela mesa ou pelo partido político representante do Congresso Nacional, e ele também vai assegurar ampla defesa. Ainda nessa lei complementar, ela vai tratar sobre a inelegibilidade, que é quando o candidato ele não tem direito a disputar as eleições. Vai tratar também sobre outras providências, sobre a lei complementar 64/90 e as alterações de outra lei complementar que se junta com essa, que é a de número 135 do ano de 2010, que é a lei da ficha limpa. Então, juntas, elas compõem essa emenda. Agora eu vou estar falando um pouco sobre os efeitos genéricos. Os efeitos genéricos, eles estão incluídos na parte dos efeitos secundários extrapenais, e eles são aqueles que são aplicados em geral a toda condenação criminal. Então, muito dificilmente, quando a gente estiver tratando de uma condenação criminal, eles não vão estar presentes. É importante ressaltar que é preciso que haja uma relação entre a ação, o crime, com os efeitos que vão produzir, nesse caso, os efeitos genéricos. E eles também dependem de uma expressa manifestação de ato decisório. Então, eles precisam de uma condenação, de um processo condenatório. O artigo que vai tratar sobre os efeitos genéricos é o artigo 91 do Código Penal, onde ele vai estar trazendo espécies de consequências. Outro adendo é que existem tanto os efeitos automáticos quanto os imediatos. Na primeira parte do artigo 91, vai estar falando sobre tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, onde vai trazer também embasado o artigo 935 do Código Civil Brasileiro, onde basicamente ele vai estar falando que a decisão, a competência de indenizar alguma coisa é da esfera civil, não é da esfera penal. E a esfera civil pode agir independentemente da esfera penal, porque é um dos motivos para esse artigo, é trazer independência, autonomia. E tem um benefício nisso tudo, que é não sobrecarregar a esfera penal. Então, se a esfera civil pode agir, independentemente da penal, a penal não vai estar ficando sobrecarregada com processos, ações indenizatórias, enfim. E o segundo caso vai ser a perda a favor da União, ressalvada o direito do lesado ou do terceiro da boa-fé. Então, tanto a letra A quanto a letra B dessa parte vão estar falando sobre a questão do confisco. O que é o confisco? É quando a União vai lá e confisca, como o próprio nome já diz, objetos que podem estar sendo utilizados para meios ilícitos, para prática de crimes. Então, um automóvel que foi utilizado por um crime, uma moeda falsa. E aí, o que acontece com esses objetos? Ou eles vão ser apreendidos e vão ser inutilizados, não vão ser mais utilizados para nada, ou eles vão para um museu criminal, onde eles vão ser expostos, mas não é todos os casos que eles são expostos. E qual é o objetivo disso tudo? O objetivo é que tenha uma cessação da prática de crimes, que novos crimes não vão acontecer derivado desses objetos. Então, por exemplo, se eu já tenho um carro que eu pratiquei um ato ilícito, um roubo, não tem por que eu continuar deixando ele a livre acesso. Então, ele vai ser confiscado para que novos crimes com esse carro não possam ser praticados.
O inciso primeiro vai dizer ainda que quando os bens de atos ilícitos não estiverem em território brasileiro, eles terão que ser pago uma espécie de taxa, um valor que seja equivalente ao valor daquele produto. Então, tem um carro que foi utilizado para meio ilícito, mas ele não está em solo brasileiro, então eu vou ter que pagar um valor equivalente ao valor que eu comprei aquele carro. Olá, eu me chamo Kaelen Maria e agora iremos entender sobre os efeitos extrapenais específicos que estão previstos lá no artigo 92 do Código Penal. Bom, esses efeitos eles são dados a um grupo específico de condenados, em que eles não são automáticos, então eles precisam ser motivadamente declarados na sentença condenatória, ou seja, o juiz ele precisa declarar esses efeitos na sentença. Bom, as possibilidades dos efeitos extrapenais específicos estão, como já falado, previstos no artigo 92, em que logo no seu inciso primeiro ele fala da perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Aqui será quando o sujeito ele vai perder esse cargo, ele vai perder essa função pública. Lembrando que também tem regulamentação pelo artigo 15, lá no inciso 3º da Constituição Federal, em que fala que é vedado a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de condenação criminal transitada em julgada, enquanto durarem seus efeitos. Aqui, no caso de mandato eletivo, em que o sujeito é condenado, ele terá o seu mandato ou seus direitos políticos suspensos e logo ele vai ter a perda desse mandato eletivo. Na linha A, no inciso 1º, ele vai dizer: quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. Nesse caso aqui, estamos falando de alguém que cometeu um crime funcional, que é aquele crime que é praticado contra a administração pública, em que esse funcionário, esse servidor público, ele vai cometer um crime contra a administração pública, ali de 1 ano ou mais de 1 ano, ele vai acabar perdendo o seu cargo. Na linha B, quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Aqui não tem mais a ver com a administração pública. Um exemplo a ser citado seria a Flávia, sendo uma prefeita de Bom Jardim, ela comete um homicídio por motivos pessoais. Sem ter nada a ver com o seu trabalho, a gente sabe que um homicídio ele tem uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. Logo, é superior a 4 anos e Flávia ela vai acabar perdendo o seu cargo. No inciso 1º do artigo 92, ele vai falar da incapacidade para exercício do pátrio poder, tutela ou curatela nos crimes dolosos sujeitos a pena de reclusão cometidos contra filho tutelado ou curatelado. É aquele crime que é cometido contra o próprio filho e perde o poder sobre esse filho. Mas vamos falar em 2 formas diferentes. A primeira seria contra a vítima do delito, em que vai ter um caráter permanente, ou seja, vai ter a perda total daquele poder sobre esse filho ou essa filha. E o outro caso seria em relação aos outros filhos tutelados e curatelados, que vai ter um caráter provisório. Um exemplo a ser citado seria de uma filha menor de idade que ela é estrupada pelo seu pai. Em relação à filha, ele vai perder para sempre esse pátrio poder sobre essa filha, mas em relação aos outros filhos ele não vai perder, porque depois de condenado, depois de reabilitado, esse sujeito ele pode voltar a ter a exercer esse poder familiar de tutela e curatela novamente. No inciso 3º vai falar da inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática do crime doloso. O exemplo seria se Suelane ela usa de seu veículo
para atropelar Lucas de forma dolosa. Ela vai perder a sua habilitação. E percebe-se aí que é necessário 2 requisitos. O crime, ele deve ser doloso, e o veículo, ele deve ser utilizado como um meio para a prática desse crime. No artigo 92, a gente também vai ter o parágrafo único em que ele vai falar: os efeitos de que trata esse artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Então, eles não vão ser automáticos, como já falado no início do vídeo, eles devem constar na sentença condenatória sob pena de não ocorrerem. Olá, me chamo Camila Maia e vou tratar sobre o tema da reabilitação, que está prevista nos artigos 93, 94 e 95 do Código Penal. Ela visa a reinserção social do condenado na sociedade, através do sigilo referente de suas anotações criminais, como, por exemplo, as folhas de antecedentes, os atestados ou qualquer certidão fornecida por autoridades policiais e pela Justiça, bem como também a suspensão condicional de determinados efeitos secundários da condenação de natureza extrapenal. Bittencourt diz que ela é uma garantia do sigilo da condenação. Ele define que a reabilitação é uma política criminal que visa restaurar a dignidade pessoal e promover a reintegração do condenado à comunidade, mas que para isso é necessário demonstrar capacidade para exercer os seus direitos livremente. E qual a finalidade da reabilitação? A reabilitação traz 2 finalidades. A primeira delas é de assegurar o sigilo da condenação e do processo. Ou seja, após cumprir a pena, esse sigilo só pode ser quebrado mediante requisição ao juiz criminal. Só ele terá o acesso às informações. A segunda finalidade é de suspender os efeitos específicos do artigo 92 dos incisos 1 e 2 do Código Penal. E o que diz o inciso 1? O inciso 1 fala a respeito da perca do cargo da função pública ou do mandato eletivo. Sendo assim, não se pode voltar para o cargo anterior, mas nada impede que ele realize um novo concurso público e ocupe um cargo diverso, ou até mesmo que lhe seja confiado um novo cargo ou eleito para um novo mandato. Já o inciso 2 descreve sobre a incapacidade do exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela. Agora, em relação ao artigo 94, que traz os pressupostos e os requisitos para a reabilitação, nós temos 4 requisitos, sendo o primeiro diz que a reabilitação poderá ser requerida decorrido 2 anos do cumprimento ou extinção da pena. Ou seja, precisa esperar 2 anos para ingressar com a ação da reabilitação. O segundo requisito diz que é necessário ter domicílio no país nesse prazo de 2 anos. Sendo assim, ele precisa permanecer por esse período no país. Mas nada impede que ele, caso necessário, precise viajar, que ele viaje. O terceiro requisito é que ele precisa ter um bom comportamento público e privado. É um quesito que será comprovado por depoimentos de familiares, de vizinhos, de amigos ou pessoas que trabalham com ele no local de trabalho. Já o quarto e último requisito diz que é necessário ressarcir o dano causado pelo crime ou demonstrar absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia de ser solicitado a reabilitação, ou exibida documento que comprove a renúncia da vítima ou a novação da dívida. Todos esses requisitos, esses 4 requisitos, precisam ser comprovados e anexados na ação. E a reabilitação, se ela for negada, eu posso solicitar outra? Sim, pode. Você pode solicitar outra em qualquer tempo, quando desde que seja anexado novas informações, comprovando todos os 4 requisitos listados. E qual o pressuposto? O pressuposto para poder pedir a reabilitação é de que a sentença condenatória se encontre transitado em julgado. A reabilitação pode ser requerida por quem? Só pode ser requerida pelo próprio condenado. Ela é privativa do condenado. Somente ele pode estar solicitando.
Agora eu trago uma informação de que nós temos a LEP, a Lei de Execuções Penais, que a Lei 7.210 de 84 traz no seu artigo 202 a reabilitação. E essa reabilitação, ela é qual? Ela é automática no quesito do sigilo das informações, logo quando cumprida a pena, não precisa esperar prazo nem preencher requisitos. Porém, os membros do Ministério Público, autoridades policiais, juízes terão acesso a essas informações. Então, qual é a diferença da reabilitação para a LEP? É que a reabilitação ela é mais ampla. Nenhuma autoridade poderá acessar essas informações a não ser o juiz criminal. E para ter acesso a essas informações, as outras autoridades, é preciso solicitar que o juiz libere, o juiz criminal libere. Porém, ela não é imediata, ela precisa esperar os 2 anos após cumprida a pena ou extinta a pena para ingressar com a ação e, sendo necessário, comprovar os 4 requisitos listados no artigo 94. Olá, eu me chamo Flávia, sou acadêmica do curso de Direito da Universidade de Selma, Campus Imperatriz, e hoje eu vim comentar a respeito dos efeitos da reabilitação e também da sua revogação. E a respeito dos efeitos da reabilitação, está previsto no artigo 93 do Código Penal, onde fala que a reabilitação alcança qualquer pena aplicada em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo total do seu processo e da sua condenação. Isso significa dizer que, mediante a procura de uma certidão criminalista, a pessoa que pediu não terá acesso a esses processos, porque está em sigilo. Poderá também atingir os efeitos da condenação previsto no artigo 92 do CP, só que é vedado a reintegração dos condenados em situações anteriores, no caso das normas dos incisos 1º, que é a perda da função de cargo público ou mandato, e também do inciso 2, que é a incapacidade para o exercício do pátrio poder tutelar ou curatela. E a respeito da revogação da reabilitação, o artigo 95 vem falar sobre isso. Ele fala que a reabilitação concedida será revogada de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, caso o indivíduo seja reincidente, condenado por sentença transitada em julgado, a pena que não seja de multa. Vale relembrar, gente, que essa reincidência é de 5 anos. Então, se o indivíduo voltar a cometer atos ilícitos durante esses 5 anos, no período de reincidência, ele terá perdido a reabilitação.